Hola, niños y niñas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, el maestro de la língua espanhola. Vamos estudar? Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos para mais uma aula. Galerinha, hoje nós vamos falar um pouco aí da nossa organização textual, né? Vocês estão aí numa fase, né, que estão trabalhando muito com esses gêneros que envolvem, né, a produção textual, produção de receitas, produção de contos, né, os textos contínuos de fábula e outras produções textuais que com certeza os professores devem pedir de vocês aí, né? Então hoje nós vamos trabalhar um pouco disso na língua espanhola, entendendo como é que a gente organiza, né, as nossas ideias, os nossos textos, né, os elementos aí que dão o sentido, né, do texto, que é chamado de coesão, coerência, tá? Entre outras regrinhas gramaticais aí que a gente precisa aplicar, né, para poder ter aí um bom texto. Vamos lá, slide na tela. Que é a organização de ideias, né? O que é a organização de ideias? Então, a organização de ideias é o método por qual, né, primeiro reflexionamos e logo estruturamos um texto, ou seja, a organização das nossas ideias é a maneira de nós refletirmos, né, pensarmos o texto e organizar ele, ou seja, passar por papel, né? La reflexión llamada preescritura estabelece o objetivo, a audiência e a ideia central da organização. Então, a chamada pré-escritura, né, que é justamente essa reflexão antes de escrever, né, eu tenho que pensar o que eu vou escrever para poder escrever, né? Então, é chamado de né, aí de pré-escritura. A organização consta de 3 passos, né? Documentação, seleção de ideia e bosquejo, né? Então, a organização aí, ela consta de 3 passos, né? A organização, a documentação, a seleção das ideias e o rascunho, né? A gente pensa, seleciona as ideias e escreve, né? Num primeiro momento ali de rascunho, porque depois a gente vai passar limpo, né? Ou organizar algumas ideias ali que estão meio que em locais inadequados, né? A gente vai relacionando as partes do texto para a gente ter a nossa versão final. Por que devemos organizar nossas ideias, né? Assim como, aí temos um exemplo, né, uma analogia. Assim como um arquiteto necessita ser um plano para construir um edifício, os escritores necessitam a pré-escritura e a organização de ideias para estabelecer as bases para construir um texto acadêmico. Então aí, né, assim como o arquiteto necessita fazer um plano, né, fazer uma planta para construir um edifício, os escritores também necessitam estruturar e organizar suas ideias para construir um texto acadêmico, né? Então, essa analogia aí no sentido de que é necessário a pessoa se organizar. A pré-escritura, né, é o processo de reflexão prévio à leitura. Ou seja, antes de começar a escrever, né, eu tenho que refletir, né, sobre o que eu vou escrever, né? Então, isso passa muito pela nossa organização interna aí, né, da questão mesmo da estrutura textual, né? Porque a gente precisa pensar sobre o assunto, manipular os mecanismos aí de conhecimento prévio, né? O que é que eu sei daquele texto, o que eu não sei, né? Então a gente precisa voltar, né, nosso pensamento, as nossas ideias à temática central, verificando o que eu posso ter de informação daquilo, né? E aí tem as perguntas guias, né? As perguntas guias são aquelas perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo, né, antes de começar a escrever, como o objetivo do texto, né? Que é o que queremos comunicar, ou seja, o que é que eu quero dizer, né? Tem muito aquela, quando vocês leem, né, um texto, aí o professor coloca muito aquela questão assim, né? O que o autor quis dizer? Essa pergunta, né, o que o autor quis dizer, é justamente isso que devemos pensar ao escrever o texto. O que eu estou querendo transmitir, né? Qual a ideia, qual a mensagem que eu estou querendo passar com esse meu texto. E qual é esse impacto que queremos provocar, ou seja, qual o impacto, né? Qual ali o retorno disso aí, o que é que o meu leitor ele vai sentir, o que é que ele vai refletir acerca desse texto, né? Então isso é chamado de impacto. Eu vou pensar também na audiência, né?
quienes lerão esses textos, ou seja, essa audiência, pessoal, ela é o público-alvo, né? Quem será o público-alvo? Serão as crianças? Serão os jovens, né? O público adolescente? É um público mais científico, um público mais acadêmico, né? De que área? Então a gente tem que pensar nessa audiência que é o nosso público-alvo, quem eu quero atingir, né? Então, também é uma pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos. Que tipo de audiência é essa, né? Então, que tipo, né, de público? Justamente esse, né? Acadêmico, profissional. Aí vem, claro, a ideia central, né? Que é a parte mais importante aí, né? Que queremos descrever, defender ou argumentar, né? Então, do que vamos falar, né? Qual é o nosso ponto de vista, do qual é o nosso tema central, do que eu vou falar, né? Esse tema central também é chamado de teses, né? Que é a tese. Aí vem as perguntas referentes à organização, né? Como organizamos as ideias de maneira coerente? Né? Aí sim vem a parte da coesão, da coerência, né? Dos elementos, dos recursos estilísticos, né? Os recursos da linguagem, os gramaticais, né? Toda essa parte aí da língua para a gente também desenvolver um bom texto. Aí tá falando aí um pouco de quais os tipos de ideia, né? Elemento geral, elemento específico, expressar causa e efeito, descrever circunstâncias. Então temos um passo a passo aí para a organização, né, das ideias. Primeiro passo, a documentação, né? A documentação, né, é onde a gente reúne essa informação, né, e para poder relacionar com o tema, né? Que é relacionar aí, ó, como segundo critério, né, relacionar essa informação entre si. Aí vem na seleção de ideias, né? Seleção de ideias, a gente seleciona as ideias, né? Eu manipulo os conhecimentos prévios, o que é que eu tenho de conhecimento daquele assunto, né? Qual o público que eu vou atingir, qual a faixa etária e essas questões aí, né? E depois aí o bosquejo, né? Que é o nosso rascunho, né? Então, as pessoas escrevem aí, né? Depois, antes de passar limpo, tem esse chamado rascunho. E aí tem um passo a passo, né? Como a gente faz justamente, né? O texto tem um tema, aí tem a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Resumidamente, né? Que eu falei anteriormente aí, sobre os passo a passo, né? Da produção textual. E vamos aplicar um pouco disso aqui, né? Numa produção textual. Vamos ver. Los pueblos indígenas são grupos sociais e culturais distintos que compartem vínculos ancestrales, colectivos com a tierra e los recursos naturais de onde vivem, ocupa desde os quais han sido desplaçados, né? Então, aí, né, nós temos possivelmente, né, o escritor, ele escolheu, né, aí planificou suas ideias, né, escolheu a temática, que falar aí dos povos indígenas, né, e aí possivelmente reuniu informações, né, observa ali, né, que os povos indígenas são grupos sociais e culturais distintos, diferentes, que dividem vínculos ancestrais, né, então possivelmente ele buscou essas informações aí, né, de cunho histórico, científico, em algumas outras obras, né, algumas outras fontes, né. Com a tierra, recursos naturais, onde vivem, ocupa desde dos tempos remotos aí. Isso foi a introdução, né, ele vem aqui, né, no desenvolvimento. La tierra em que vivem e os recursos naturais de los que dependem estão inextricadamente vinculados à sua identidade. Então, a terra em que vivem, né, os recursos naturais que eles dependem, né, estão aí intrinsecamente vinculados à sua identidade. Cultura e meios de subsistência. Cultura e os meios de subsistência. Assim como também a seu bem-estar físico e espiritual, né? Então, essas questões estão vinculadas tanto à sua cultura e os meios de subsistência, como também ao seu bem-estar físico e espiritual. A menudo buscam ser representados por seus líderes e organizações tradicionais que são distintas
ou estão separados de aquellas de la sociedade ou cultura dominante. Então, frequentemente aí, né, buscam ser representados por seus líderes e organizações tradicionais, que são diferentes, né, estão separadas daquelas sociedades da cultura dominante, ou seja, é uma outra forma de organização, né, de liderança, né. Como exemplo, nós aqui na vida urbana geralmente nos organizamos, né, em categorias, sindicatos, né, para resolver nossas causas que são pertinentes aí dentro de cada, digamos, de cada grupo social, né. Já a cultura indígena tem uma maneira diferente, né, de organização, geralmente se organiza as tribos, os clãs, né, tem toda aquela estrutura, né, então são formas diferentes da nossa de se organizar, né, para pleitear aí pelas suas causas, né. Continuando, numerosos pueblos indígenas aún mantienen un idioma distinto del idioma a los idiomas oficiais do país ou la região em que residem, né? Então, numerosos povos indígenas, né, ainda mantêm um idioma distinto, né, do idioma oficial do país. Isso quer dizer que, né, você já está se referindo aí aos dialetos, né, a língua indígena, né, assim como temos o português aí como língua oficial do Brasil, né, dentro de cada etnia nós temos essa questão aí também do dialeto, né, que é a língua também materna aí dos povos indígenas, né, e aí varia de acordo com a etnia, né. Sin embargo, muitos também han perdido suas línguas nativas ou estão al borde de la extinción debido al desalojo de suas terras e la reubicação em outros territórios. Então aí vem a problemática, né? Muitos também têm perdido as suas línguas nativas. Por essa questão, né, da desapropriação ou da divisão aí das suas terras, né? Ou seja, a migração para outros territórios, né? Isso acontece muito, que é quando os povos indígenas, né, as pessoas indígenas, elas saem, né, da sua etnia, né, do seu local de convívio ali de grupo, né, que geralmente é em um local, né, de tradição, né, uma floresta, para virem para a cidade, né, aí para ter uma vida urbana, né, e aí dentro dessa construção e dentro dessa sociedade, dessa interação, eles acabam perdendo a sua identidade, né, os seus costumes, né, principalmente a sua língua, porque eles passam a conviver com pessoas, né, que não conhecem a língua indígena e acabam falando o português, né, quase que 100%, e eles acabam perdendo a prática da língua, né, e esquecendo muitas palavras, né. Então, por isso que até propriamente as leis elas buscam, né, essa preservação dos territórios, né, essa divisão dos territórios indígenas para que eles possam, né, manter suas raízes, sua cultura, suas tradições, né, sem perder essa identidade, né. Então aí nós finalizamos esse texto, né, que mostra muito bem, claramente aí isso que nós tratamos na aula de hoje sobre a organização de ideias, né, o passar para o papel, a seleção do que eu vou falar, né, para atingir um determinado público. Então é isso, galerinha, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Hasta luego!